Olá, boa tarde. Sejam muito bem-vindos, professor Canejo, professor Márcio, professora Nathalie, professora Cecília. Quero dizer que é uma honra para mim estar recebendo vocês, estar aqui nesse bate-bola, nessa conversa muito importante, muito fundamental, né, para os tempos atuais, para a nossa sociedade, para o nosso planeta, eu acho que eu posso dizer assim, né? Então, eu quero agradecer já de antemão o aceite de vocês, a participação de vocês. Quero dizer que isso é muito importante para mim e tenho certeza que vai ser muito relevante para quem assistir, para quem estiver conosco aqui assistindo esse nosso bate-bola aqui, essa nossa conversa, essa nossa entrevista, né? Eu queria apresentar de uma forma mais oficial aqui os nossos convidados, professor Canejo, né? O professor Canejo é engenheiro civil, pós-graduado em gestão de empresas e petróleo e gás, mestre em engenharia sanitária e ambiental e doutor em engenharia ambiental. Aí a gente vem com uma lista imensa, né, professor? Professor na Universidade Veiga de Almeida, coordenador de MBA, de pós-graduação, na área de educação ambiental, na área de engenharia civil. Tem alguma coisa aí mais para acrescentar, professor? O currículo é extenso, a gente está muito simplificado aqui. Ambientalista de coração, digamos assim. Coisa boa, acho que esse para a gente aqui é o mais importante. Seja muito bem-vindo e obrigado pelo aceite, tá, professor? Obrigado pelo convite. Prazer. Queria apresentar o Márcio, professor Márcio, né, professor graduado também em tecnologia em gestão ambiental, graduado em engenharia ambiental pela Universidade Salgado de Oliveira, pós-graduado, né, e mestre em ciências do meio ambiente. Seja muito bem-vindo. Obrigado, Márcio, por estar aqui. Obrigado. Obrigado pelo dito convite. Sim. Sempre. Para Veiga, sempre. Que bom, que bom. E aí, minhas orientadoras queridas, professora Nathalie, também bióloga, mestre, doutora em ecologia, e professora Cecília, também minha orientadora, bióloga, mestre em gestão ambiental e doutora em geografia pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos, obrigada por estarem aí me apoiando, me orientando. Tem sido de grande valia. Obrigada por ter dito sim. Eu queria começar esse nosso momento aqui, né, essa nossa conversa. Queria começar com você, professor Canejo, te fazendo uma pergunta aí central aqui do nosso bate-bola, né, da nossa conversa. Professor Canejo, como é que você poderia definir para a gente a questão de resíduos sólidos? O que são resíduos sólidos, né? Para que uma pessoa que não seja da área, alguém que passe aqui por essa entrevista, que não tem esse nível de conhecimento, como que a gente pode trazer isso em termos mais simplificados para que todo cidadão que assista, que esteja conosco, ele entenda o que são resíduos sólidos? Então, Nara, falar sobre resíduos sólidos é um desafio, realmente. Primeiro porque boa parte das pessoas ainda não consegue entender muito bem que a gente já saiu do contexto do termo lixo. Lixo, cinza, algo que não tem nenhum valor. Então, a gente ainda está discutindo muitas vezes com pessoas que têm esse olhar, né? O resíduo não. O resíduo, ele é um material, uma substância, um objeto ou até mesmo um bem que, porventura, perdeu algum sentido de uso durante as atividades humanas. Só que, na verdade, ele é passível de algum tipo de aproveitamento, seja a partir da lógica, né, dos 3 R's que a gente bem conhece, né? De repente, reutilizando esse material ou encaminhando mesmo para uma reciclagem, ou seja, né, a partir da lógica de que no momento que eu faço, né, um descarte, eu também estou gerando uma série, né, de problemas ambientais aí associados. O resíduo, eu costumo dizer, né, que ele é, sim, um erro de design, né? A gente tem que acompanhar as tendências e ter um olhar mais amplo sobre a questão dos resíduos. A gente está há 20, 30 anos olhando para o lugar errado na gestão de resíduos, e a gente está olhando para o fim da linha.
quando, na verdade, a gente deveria estar olhando para os processos e para, né, consumo, digamos assim, dos recursos naturais. É um olhar um pouco mais sofisticado, né? Mas eu ficaria feliz só de saber que o pessoal que está aqui nos assistindo já conseguisse, digamos assim, diferenciar, né, lixo de resíduo. Lixo não existe, tá? Eu costumo dizer isso, lixo não existe. Né? O termo lixo, para mim, ele já tá morto e literalmente enterrado. A gente precisa valorizar o termo resíduo, né? Porque senão a gente sequer consegue falar no âmbito do gerenciamento, né? Porque a gente não consegue negociar com alguém que quer investir em algo que é cinza e sem valor. Quando a gente fala o termo resíduo, a gente tem potencialidade de aproveitamento, né? Então, o resíduo ele tem uma série de possibilidades, seja o resíduo sólido urbano, material reciclável, material orgânico, a gente tem resíduos eletroeletrônicos, resíduos da construção civil, os resíduos também de serviço de saúde, todos eles têm caminhos de potencialização para aproveitamento e posterior, né, disposição final. Então, uma boa gestão de resíduos, ela vai prever esse rol de ações com o objetivo de caminhar na valorização disso que, em tese, seria entendido como lixo, né, como resíduo. E a própria política nacional, ela veio contribuir, de certa maneira, com um olhar um pouquinho diferente, né? Porque ela faz surgir o conceito rejeito, né? E o rejeito é aquilo que, infelizmente, não pode ser aproveitado do resíduo e deve ser descartado única e exclusivamente porque até o momento não se tem uma viabilidade técnica, econômica e ambiental para o mesmo, né? Não é muito simples explicar esse conceito, mas ele realmente ele é muito amplo e eu já fico aqui desejando, na verdade, que a gente mude esse olhar, a gente deixe o termo lixo para trás, que a gente entenda que resíduo é, sim, um erro de design, que a gente precisa mudar o modelo de gestão para que a gente sequer tenha que se preocupar com, né, para que a própria indústria, lá no começo, quando for buscar matéria-prima e nos seus processos, já crie isso de maneira a evitar esse problema que a gente tem que gerenciar hoje. Verdade. Eu acho que uma coisa inicial que a gente já vai, todo mundo vai sair daqui é nunca mais usar esse termo lixo. Esse termo lixo, a partir do momento que você assistiu essa explanação aqui, você nunca mais vai usar esse termo. Então, isso está combinado entre todo mundo que assistir aqui. Professor, qual o tamanho desse problema, né, a nível Brasil? E aí, não sei se você consegue trazer mais para a gente, para dentro da nossa realidade aqui, a nível Rio de Janeiro. Qual é o tamanho disso? Então, a gente tem algumas métricas, digamos assim, para chegar nesse número, né? Mas todas elas são um pouco falhas, tá? A gente tem o Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento, que é o SNIS, né, que nos traz números sobre a geração de resíduos no país, e a gente tem os dados da Abrelp, né, que vem, de certa forma, já há mais de 10 anos, coletando, né, séries históricas sobre geração, né? Ambos são fontes oficiais, mas ambos têm falhas em termos, né, estatísticos e de coleta de dados, porque eles não conseguem abranger, né, a totalidade dos municípios declarantes. E a gente ainda tem outra questão, que é a confiabilidade, muitas vezes, dessas declarações, que advém das próprias prefeituras, né? Mas, assim, em termos gerais, a gente pode dizer, né, que a gente tem aí 80 milhões de toneladas de resíduos sendo geradas diariamente, segundo dados do panorama da Abrelp de 2020. Isso significa dizer que cada brasileiro gera, em média, 1,039 quilos por dia. Eu, você, todos nós que estamos aqui Uau! nessa sala, a gente gera, né, essa quantidade absurda de resíduos. Recentemente, dando uma aula de resíduos, eu fiz uma dinâmica com os alunos que foi ir contabilizando, né, a quantidade de resíduos gerados no Brasil em determinados intervalos de tempo, né? Então, só para que você tenha uma noção, né, a cada 2 horas no Brasil, a gente gera em torno de 18 mil toneladas de resíduos a serem destinados em aterros sanitários, pelo menos espera-se que seja aterros sanitários, né? Então, e o que seriam essas 18 mil toneladas de resíduos? Assim, é um número absurdamente grande. O estado do Rio de Janeiro como um todo, ele gera algo em torno, né, de 10
11 mil toneladas por dia. A cada 2 horas, a gente gera mais do que o estado do Rio de Janeiro inteiro gera. Então, assim, são dados que são muito importantes a gente ter uma noção, né, até para conseguir ter uma certa estimativa. E eu faço sempre uma comparação também, que eu acho interessante, para que a gente possa ter um pouco mais de sensibilidade, né? Por exemplo, se eu for pegar, né, todos os resíduos gerados na região metropolitana do Rio de Janeiro, tá, e fosse utilizar como um parâmetro a Baía de Guanabara como um local de disposição final, coisa que não vai acontecer, tá, gente? Então eu espero que não. Mas vamos tentar imaginar isso, né? A Baía de Guanabara ela tem aproximadamente 3.800.000 metros quadrados de superfície. Tá? O que dá também em termos de profundidade, né, uma profundidade média de 8 metros de profundidade, de altura. Né? E a profundidade máxima é de 17 metros, né, considerando toda essa área da Baía de Guanabara. Se a gente considerar que a região metropolitana ela tem 12 milhões de habitantes, né, a gente vai gerar na região metropolitana 13 mil toneladas por dia, aproximadamente, né, o que vai me levar a um consumo demasiadamente rápido desse espaço, se a gente fosse utilizar esse espaço. Né, me levaria, né, a uma geração diária de 52 mil metros cúbicos e uma geração anual de 19 mil metros cúbicos. Só para você ter uma pequena noção, a dimensão do problema, né? A gente encheria toda a Baía de Guanabara em apenas 4 dias. Meu Deus. Tá? 4 dias. Se todos os municípios do entorno da Baía de Guanabara, da região metropolitana, né, eles... Não, desculpem, eu falei besteira, não é 4 dias, não. 4 dias é para encher o Maracanã. Tá? Eu estava aqui com a minha colinha do lado, né, para encher a Baía de Guanabara inteira, a gente levaria 1 ano e meio. 1 ano e meio. Mas Maracanã, convenhamos que o Maracanã já está bem acima, né? Do que deveríamos fazer. O Maracanã seriam 4 anos, seria a minha próxima fala, né? O Maracanã, com as dimensões atuais do Maracanã, a gente enche um Maracanã a cada 4 dias e uma Baía de Guanabara inteira a cada 1 ano e meio, só para a gente ter essa proporção do que a gente gera, não é nem no Brasil, não, tá? Gera aqui na região metropolitana do Rio de Janeiro. Quando a gente extrapola isso para o Brasil, a gente tem dados assim muito maiores. É absurdamente grande a quantidade Então, de resíduos. podemos dizer que a responsabilidade é nossa, né? Trazer é nossa. Então, você que está assistindo aí, entenda que a responsabilidade também é sua. A partir do momento que você está assistindo, está tomando conhecimento desses dados e desses números, né? É compromisso de todos reduzir a geração, acho que esse é o ponto. Né? Sim. E da prefeitura fazer a boa gestão, né? Isso é um Exato. ponto. Exato. Vamos falar sobre isso. Vamos falar mais sobre isso. Queria aproveitar aí o Márcio, que está aqui com a gente, né, Márcio? Márcio, tá me ouvindo? Tá aqui. Tô te ouvindo. Márcio, eu queria que você falasse um pouco, o professor Márcio, na verdade, a sua dissertação, né, de mestrado, ela falou um pouco dessa percepção, né, da população do bairro da Tijuca, do Rio de Janeiro, sobre essa geração de resíduo, sobre essa preocupação. Eu queria que você falasse um pouco para a gente. O que você percebeu, estando em campo, fazendo as entrevistas e após ter todos os resultados, né, defender aí e ser aprovado na sua dissertação, o que você pode trazer para a gente em relação a essa percepção dessas pessoas, né? O que ficou de aprendizado? O que você pode trazer para a gente aqui que seria de grande valia para quem está nos assistindo? Bom, boa tarde, Nara. Boa tarde, professores. Bom revê-los. O trabalho, na verdade, ele me surpreendeu, porque eu acho que eu achava que pessoas de um bairro bem tradicional do Rio de Janeiro, que eu achava, né, como cidadão, inclusive morador do bairro, que tivesse um nível de consciência ambiental mais avançado, né, mais evoluído, e eu me surpreendi, infelizmente, com uma outra realidade dos resultados da pesquisa que a gente entrevistou, né, através de um questionário que fizemos
no bairro. O nível de consciência ambiental das pessoas, eu vou te dizer só os valores assim que eu me recordo, foi dentro da escala utilizada dentro da pesquisa, foi de 7,7 de pessoas consideradas conscientes, ou seja, de um universo desse tamanho, né? Foram 326 entrevistas, 7,7 eram considerados conscientes apenas, né? Um percentual muito baixo, né? Muito aquém do que eu esperava que eu fosse encontrar para um bairro de classe média, né? Do Rio de Janeiro, que a gente especula, né? Que tende a ter um comportamento, uma fala mais consciente, mas enfim, essa realidade... Que a informação chega, né, Márcio? A gente tem a percepção antes de... Exatamente. A percepção que chega a informação, mas se chega, não é feita. Isso realmente é uma reflexão que eu tive com os meus orientadores também, né? Chega, mas não faz. Por que não faz? Aí era um outro desdobramento do estudo, né? Mas a gente percebe que tem uma intenção de se fazer ter um comportamento sustentável, mas as pessoas não fazem. Né? Não fazem, muitas por falta de conhecimento. O meu trabalho foi focado, né, em resíduos gerados da logística reversa. Então, esses resíduos, especialmente as pessoas não sabem que existem pontos de coleta no seu bairro desses resíduos, por exemplo. Né? Só para te dar um contraponto a isso, de uma questão que eu entendo como educação ambiental básica, eu vou pegar minha colinha aqui. 77% das pessoas, dos entrevistados, eles não jogam lixo na rua, né? Informaram que não jogam lixo na rua. Entretanto, 23, que para o que já é um percentual relativamente alto, jogam lixo, assumem jogar lixo na rua. Ou seja, por uma questão de educação ambiental tão básica, 23% ainda assumirem que jogam lixo, resíduos, enfim, na rua. Isso é bastante complicado, né? 44% das pessoas entrevistadas não se preocupavam com os resíduos gerados em suas residências. Repito, 44,7%. É um percentual muito alto, né? Dentro de uma população que eu achava que teria uma percepção de consciência ambiental melhor. Só que não, como dizem, né? Infelizmente, não foi assim. Mas que bom que você chegou lá e percebeu isso, e aí, né, como cientista, a gente vai estar podendo fazer alguma coisa, né? Entender essa percepção e dizer, peraí, o que está faltando para que isso mude, né? Então, é um dado... Onde está se errando, né? Onde a informação não está chegando. Enfim, é uma reflexão. Eu acho que o trabalho gerou muita reflexão para a gente, para poder contribuir ainda mais de uma forma mais imediata ou mais competente de chegar às pessoas e rever os seus hábitos, né? Eu acho que foi um trabalho muito bacana de ter feito, muito legal. Fiquei muito feliz. Que bom. É um pouquinho, né? O trabalho de formiga, mas foi muito legal. Verdade. Tanto gerou frutos, né? Como na minha dissertação de mestrado, eu também estou avaliando a percepção dos moradores da Zona Oeste, da Zona Norte, de alguns bairros. Vamos fazer do Rio de Janeiro inteiro. Exatamente, para que a gente possa entender, para que realmente a gente até se assuste, como você falou, né? Eu olhei e me assustei, porque eu achei que não era tanto. De fato, e que a gente olhe e que não, agora eu tenho dados para realmente saber o que está faltando, qual é a percepção real desse bairro, desse morador, né, dessa comunidade, e aí sim, trazer recursos práticos, recursos que realmente gerem e agreguem informação para que esse cidadão ele possa, né, se movimentar e fazer, não jogar lixo na rua, por favor, não jogar nada na rua, pelo amor de Deus, né? Eu acho que isso aí tinha que ser zero, né? Deveria ser zero, é o nosso anseio, a nossa expectativa. E aproveitando esse gancho aí, professor Canejo, eu queria fazer uma pergunta, assim, para essas pessoas que estão nos assistindo, para essas pessoas que sim, eu entendo de resíduo, eu não jogo fora, eu não jogo eu separo, eu me preocupo com isso, mas como saber no meu bairro, como ter essa informação? Isso se tem de uma forma acessível,
é acessível aos moradores, a qualquer pessoa, que ela conheça locais de descarte, que ela tenha acesso a essa informação. Poxa, eu não quero simplesmente amarrar no saquinho, ou colocar numa caixa e despejar ali no meu prédio, ou botar ali na rua para que o carro, né, passe, faça a coleta. Eu quero realmente ter um cuidado com isso. Existe algum meio ou algum local que essa pessoa possa estar buscando informação de modo a conhecer, né, no bairro dela, onde tem uma coleta seletiva, ou um lugar que ela possa fazer uma destinação mais correta? Na verdade, Nara, esse é um problema, né? Esse é um problema real, porque a falta de informação, ela nos assola. E a gente não sabe muito bem se é uma falta de informação por falta de planejamento ou por um planejamento de não gerar essa informação, né? Bom, a gente tem que dar uma olhada com base na nossa realidade em termos de descarte, né, no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro, ele hoje, ele não prioriza nenhuma ação efetiva de coleta seletiva, né? A gente não tem indústria da reciclagem no estado do Rio de Janeiro. Então, não faz muito sentido, porque quando a gente pensa em todo o fluxo logístico, desde a coleta seletiva até a indústria da reciclagem, fica muito caro, não se torna atrativo. Então, o descarte adequado, ele acaba sendo o descarte único que é coletado, né? Por incrível que pareça, e por pior que seja, ainda é muito melhor que a gente, na atual conjuntura, se a gente não tem um canal de coleta seletiva bem estruturado, com a colaboração da comunidade, né, com a ampla divulgação, sabe, com tecnologia para fazer essa segregação, essas orientações, e tecnologia para fazer a prensagem, o enfardamento, depois encaminhar para a indústria da reciclagem, a segregação ela se torna um problema. Ela vira muito mais uma questão relativa à sensibilização, à educação ambiental, do que efetivamente uma solução em termos de gestão de resíduos. Tá? Então, essa não é uma informação clara. Tá? O que a gente vê são movimentos muito de formiguinha em cada condomínio, em cada prédio, né? Em cada comunidade, em cada vila. Né? A gente vê algumas oportunidades, digamos assim, que surgem a partir da vinculação com cooperativas de catadores, tá? Mas não há uma centralização muito clara desses esforços. Em tese, haveria uma responsabilidade de cunho político da prefeitura e, consequentemente, né, da concessionária da prefeitura, no município do Rio de Janeiro, a Conlurb, de ter essas informações mais claras e talvez investir até muito mais nessa sensibilização. Se você acessar hoje o Plano Municipal de Resíduos Sólidos, você vai ver que a gente tem algumas iniciativas, né? Se você conhecer o site da Conlurb, você vai ver que tem algumas localidades que têm postos de entrega voluntárias. Mas isso tudo não alcança a população. Em geral, a gente não consegue fazer com que as pessoas participem. Mas existe um porquê nisso. Existe um porquê. Toda essa ação, ela se justifica quando a coleta seletiva ela tem viabilidade. E a verdade é que, apesar do potencial que a gente tem no município do Rio de Janeiro, não temos um canal correto de coleta seletiva e acaba que, para a prefeitura, a segregação muitas vezes acaba virando um problema. Você quer saber um exemplo? Né? A prefeitura do Rio de Janeiro, em meados da década de 90, ela fez um grande investimento na coleta seletiva. Então, em meados da década de 90, houve uma ampla sensibilização da população em especial, onde a Conlurb ela cedeu uma série de sacolas diferenciadas, ela foi aos prédios, foi aos condomínios para fazer capacitação das pessoas, em especial dos porteiros, dos faxineiros que ficavam nesses prédios para que eles fizessem uma segregação correta, né? Foi feito um investimento, né, caminhões diferenciados, treinamentos de garis diferenciados, pontos de entrega diferenciadas dessas redes de coleta, só que, né, esse material, né, quando ele já está refinado dessa maneira, separado dessa maneira, ele vale ouro para as cooperativas de catadores. Então, a própria Conlurb, né, avisava, o caminhão vai passar entre 4 e 6 horas da tarde,
Os prédios começavam a colocar os seus recicláveis na rua às 3 horas, aí passavam várias cooperativas e coletavam antes esse material. Então, a Conlurb, né, que desenvolveu toda uma linha que se sustentava, porque ela pegava esse material, armazenava, criava escala, levava para a indústria, ela acabou, de certa forma, perdendo essa oportunidade, né, porque ela passava com seu caminhão e já não tinha mais o resíduo, o material reciclado segregado. Então, a gente tem uma dificuldade grande de ter essas informações. E hoje em dia eu tenho a crença de que se a gente conseguir convencer as pessoas a jogar o resíduo dentro do contenedor e esse resíduo for coletado e levado para um aterro sanitário, já está bom. Porque a gente precisa sair desse estágio medieval de jogar resíduo na rua. A gente precisa dar esse passo à frente. Se a gente conseguir isso, no momento já está bom. Aí eu já estou pensando nas próximas gerações sensibilizarem mais, né, seus pais, seus avós, a terem um cuidado maior com isso. Verdade. Sair desse número aí de percepção, como diz o Márcio na pesquisa dele, de 26%, né? É, de fato, é um absurdo. Eu vejo muitos atos isolados, como você trouxe aqui, né? Aqui no meu prédio mesmo, e no prédio da frente, condomínio da frente, de catadores individuais, que quando é o momento de se fazer essa coleta, eles trabalham juntos ali e fazem essa separação, mas atos isolados, né? Mas enfim, vamos trabalhar e aumentar para que as pessoas entendam que lugar de resíduo é dentro, né, dos containers, dentro do local que foi destinado para isso. E aí a prefeitura, né, a Conlurb vai tratar de maneira que se deve, né? Assim a gente espera. A gente tem que ter um olhar, né, só complementando, que é um olhar que ele não é muito romântico para essa área. Ele tem que ser um olhar muito prático e que ele tem que vislumbrar a viabilidade das ações. Né? Fazer gestão de resíduos não sai de graça. O orçamento da Conlurb é um dos mais altos da prefeitura e existe motivo para isso. Né? Então, assim, o custo é muito elevado. Então, é muito importante que as pessoas, de uma maneira geral, elas entendam a complexidade de todos esses processos. Não é simplesmente o lixo que eu jogo, né? Mas se a gente conseguir fazer com que a pessoa perceba que esse lixo é um resíduo, sim, e que um esforço, de repente, de segregar secos de úmidos, isso já facilita muitíssimo a gente conseguir criar viabilidade, escalabilidade para melhorar a gestão de resíduos no município. Verdade. Dentro da minha dissertação, né, quando a gente fala da prefeitura, ficou muito claro, né, dentro os meus entrevistados, aí uma amostra de 300 entrevistados, de que eles têm essa percepção, assim, que é a prefeitura que deve cuidar disso. E aí eu queria te fazer essa pergunta, né? Por que a população ela tem essa percepção de que é a prefeitura? Que na sua visão, isso... Por que ela tem essa percepção? De uma maneira de, não é meu, é com a prefeitura, ou de fato uma informação que chegou em algum momento e se solidificou, né? E calcificou é da prefeitura. E quanto isso é positivo ou negativo? Porque quando eu digo é um problema da prefeitura, eu posso estar me afastando de entender e de fazer algo, né? Para contribuir, para separar, segregar o lixo ali, ou é algo que, não, é da prefeitura, mas eu tenho a consciência disso e eu vou corroborar dentro daquilo que eu posso, dentro da minha casa, para que tenha uma diminuição, para que tenha uma conscientização, nem que seja eu passando para as próximas gerações, que é eu falando para os meus filhos, eu ensinando, né, que não se joga resíduo na rua. Então, Nara, isso é uma questão essencialmente cultural, derivada do termo, da definição do termo lixo. Foi como eu comecei a fala, né? As pessoas têm a percepção de que o lixo é algo cinza, sem valor, não tem nenhuma utilidade. Então, as pessoas querem se livrar do problema, e essa é a lógica. Né? E quando a gente pensa sobre a perspectiva da gestão pública, ela quer jogar responsabilidade naquele que foi eleito por ela para cuidar da cidade. Então, ela tem um repasse político dessa... Mas só que gestão de resíduos, ela é o que há de mais integrado possível.
Sem a integração entre a sociedade, entre o empresariado, entre a prefeitura, os governos, as diversas esferas de governo, a gente não sai da inércia na gestão de resíduos. Verdade. Então, não adianta simplesmente ficar com a batata quente do resíduo, jogando de um lado para o outro. Não adianta. A responsabilidade é de todos nós. Verdade. O ideal é não gerar, primeiro passo. Né? Se eu puder evitar a geração, é a primeira coisa. Segundo passo, se eu puder reutilizar, melhor ainda. Né? Isso vai fazer com que eu evite o consumo de recursos naturais. Agora, se eu não consigo reduzir e se eu não consigo reutilizar, aí não tem jeito, eu tenho que fazer o descarte. Né? E o descarte, eu tenho que ter a prefeitura estruturada para receber esse material. Né? Eu não sei se você sabe, mesmo as empresas que têm a titularidade, a competência, pelo fato de serem considerados grandes geradores, né, se elas descartam um resíduo de forma inadequada na rua, a prefeitura se torna responsável por fazer aquela coleta. Então, a gente vive num cenário, muitas vezes, em que a prefeitura ela fica muito paternalista, cuidando de tudo. Né? E como é muito difícil ter essa rastreabilidade na área de resíduos, porque não existe um sistema único que consiga fazer com que a gente consiga ter esse controle do que é gerado, disposto, etc., a gente vive nessa dúbia realidade de que resíduo é solução e resíduo é problema. Né? Eu acho que é aquilo, a gente tem que começar devagar, a gente já está vindo, né? Mas se a gente começar a sair desse cenário no qual a gente só tem lixão e as pessoas jogam lixo na rua, já é um passo. Né? Se a gente conseguir, no final dessa geração, conseguir fazer com que a gente encerre todos os vazadouros, os lixões, e que a população seja mais educada ao ponto de consumir de forma mais responsável, descartar os seus resíduos nos contenedores, nas lixeiras corretas, já é um grande passo. Mas é um aspecto cultural muito difícil de ser vencido. Aproveitando esse gancho aí, eu queria até fazer uma pergunta mais aberta, e Márcio, se quiser contribuir, professora Cecília e Nathalie também, são muito bem-vindas. Qual o papel da educação? Né? Eu sei que a gente já falou um pouquinho dentro de tudo isso, acho que não tem como a gente desvincular isso, né, da educação, está muito, muito ligado. Mas, assim, qual é o papel da educação nessa consciência, né, em trazer isso à tona, em expor essa situação para cada indivíduo, para cada comunidade, para cada bairro? E aí, abro para o Márcio também essa pergunta e para as minhas orientadoras aí que também estão aqui para contribuírem como mestres na área, né, como... Acho que vai começar com você, professor Canejo. Não, claro, para mim, assim, tranquilo, é um prazer. Assim, eu não tenho a menor dúvida de que a educação é o caminho. Né? Mas a educação é um caminho para a gente formar cidadãos mais conscientes. Então, assim, a oportunidade de se debater e falar sobre isso é muito importante. A gente tem que entender que romantizar a questão de resíduos não resolve nada. A gente precisa criar cidadãos conscientes do seu consumo, cidadãos conscientes do seu descarte, e a gente precisa, a partir disso, pressionar o empresariado, de uma maneira geral, a repensar os seus processos para que, de certa maneira, a gente chegue na tão sonhada economia circular, né, no qual a gente está fazendo um redesign de produtos, um redesign de serviços, com o objetivo de, sim, caminhar para uma geração ínfima de resíduos. Aí sim a gente consegue, né, de certa maneira, ter algum sucesso nessa área. Né? A gente precisa muito disso, e eu tenho os pés no chão. Eu não acho que isso é trabalho para essa geração. Eu acho que a nossa geração ela tem um compromisso ético de sensibilizar as futuras gerações, de educar, utilizar todas as ferramentas que a educação ambiental nos propiciam para fazer com que a gente tenha cidadãos mais conscientes no futuro. Eu acredito muito no futuro do meu filho, no futuro do seu filho, no futuro do filho da professora Nathalie, da professora Cecília, não sei se o Márcio tem filho, mas nesse futuro. Eu acredito nisso. Eu acredito nessa sensibilização, eu acredito nesse trabalho ali, né, de formiguinha mesmo. A ideia de que uma andorinha só não faz verão talvez seja muito boa para as fábulas, mas aqui faz sim.
né? O simples ato, né, de você fazer uma segregação dos seus resíduos é um ato político de resistência, mesmo que depois vá, né, a própria prefeitura junte, misture, jogue no mesmo lugar, é um ato político de resistência para mostrar para as pessoas que existe essa preocupação, né? Essa Diga, essa foi uma ótima colocação, professor. Eu percebo, e eu já ouvi muito isso, para que eu vou fazer essa segregação se depois a prefeitura vai lá e vai colocar... Faça a sua parte, né? Exatamente. Não é para essa geração, mas o seu filho vai estar vendo, você vai estar transmitindo esse conhecimento, e isso vai se perpetuar, isso vai se tornar uma prática, né? E aí a gente vai cobrar lá de quem a gente tem que cobrar, e nossos filhos e os nossos netos vão fazer a parte deles também, né? O mais importante é que essas pessoas estejam educadas. O termo educação ambiental muitas vezes passa por uma questão um pouco dogmática, mas eu acho que é uma questão mais ética, né? Existe educação ambiental, é óbvio que existe, a gente tem que usar todos os recursos, mas eu penso mais no desenvolvimento de um olhar ético ambiental que, obviamente, é abarcado pela educação ambiental nas escolas, nas universidades, etc. Professora Nathalie, gostaria de contribuir? Eu queria fazer um comentário, porque, na verdade, eu tive a oportunidade de acompanhar o trabalho do Márcio, acompanhar o seu trabalho agora, né, como sua orientadora, e também o trabalho da Elza no Morro Azul, que foi praticamente o mesmo formulário, a mesma entrevista, e uma coisa que me chamou a atenção, né, além do que o Márcio falou, de ainda ter uma porcentagem grande da população que você não vê que tem uma consciência ambiental ainda bem incipiente, é de que, apesar disso, de metade dos entrevistados para um pouquinho mais da metade mostravam algum interesse em mudar, né? E assim, eu acho que o primeiro passo, né, dentro dessa sequência de passos que o Canejo tem falado de trabalho de formiguinha, né, é querer mudar, né? É ter a vontade e a percepção de que poderia ser melhor se mudasse a própria atitude. Então, eu acho que isso dá um pouco de esperança, né? Se tiver um trabalho de educação ambiental, mesmo talvez nessa geração, com os adultos da localidade, né? Fomentado, de repente, pela associação de moradores, né? Dando algumas ferramentas para a pessoa desenvolver e acabar passando para as próximas gerações ali do bairro, da comunidade, a importância de se fazer esse trabalho, né? E a partir daí, criando esse cidadão consciente que vá cobrar da prefeitura, que vá cobrar dos governantes alguma ação também, né? Verdade, professora. Eu fui até dar uma olhada, né? Dentro dessa amostragem dessas pessoas que responderam na minha dissertação, 57% dessa amostra, de um pouquinho mais de 300, se colocaram à disposição e gostariam de fazer parte de algum tipo de trabalho, estar envolvido com isso. Então, assim, é de fato um número expressivo de pessoas que já estão no querer, né? Essa foi uma fala muito importante, de fato, e traz isso, olha, pelo menos estão querendo, né? Pelo menos estamos querendo fazer alguma coisa, e aí quero agradecer, né? Queria abrir agora para considerações finais, e depois eu agradeço. Professor, eu gostaria de colocar mais alguma coisa, fazer uma consideração final? Então, Nara, eu quero só agradecer, né? Eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, compartilhando um pouco desse meu olhar, né? Eu tenho mais de 15 anos de atuação na área de resíduos em diversas colocações, digamos assim, no mercado. Eu tive a oportunidade de ser, né, gestor público no órgão ambiental, tive a oportunidade de ser consultor de empresas nessa área, tive a oportunidade de ser professor, e apesar dos esforços técnicos, né, que a gente vai fazendo quando tem a oportunidade de atuar profissionalmente com isso, eu não tenho a menor dúvida de que a diferença mesmo ela é feita em sala de aula. Ela é feita através de muita sensibilização, de botar muitas vezes os alunos ali com o pé no chão, trazer para a realidade, fazer com que eles entendam que não dá para romantizar a questão dos resíduos, tomar um certo cuidado, né, que artesanato, né, que a gente vê muitas vezes aí, não é reciclagem, né, fazer sofá de garrafa PET, essas coisas, isso não é reciclagem, né, dentro da dimensão desse problema, conforme a gente comentou logo no início, né, 80 milhões de toneladas diariamente sendo geradas, né,
a gente precisa ter uma noção de que o buraco é muito mais lá embaixo. E de que essa é uma mudança cultural lenta, mas que demanda a participação, a colaboração de todos, né? Sem dúvida nenhuma. De todas as pontas, né? A sociedade, a indústria, o governo, todo mundo é responsável pelos resíduos que geram, né? Verdade. Dessa geração e das futuras. Então, acho que esse é o ponto, né? Precisamos da sala de aula, precisamos dos alunos, precisamos formar consciência. É isso. Verdade. Professora Nathalie, gostaria Não, de eu só fazer uma queria coisa. agradecer. Acho que vai ser bem interessante a divulgação dessa mesa redonda, né? Desse bate-bola, como você mesmo falou. E vamos continuar trabalhando, né? Dentro, como educadores, né? Como alunos de mestrado, como cidadãos, tentando fazer a nossa parte, mesmo que muitas vezes nadando contra a maré, né? Verdade. Professor Márcio, gostaria de... Oi, Nara. Primeiro, eu gostaria de te agradecer a oportunidade de rever meus professores. Todos os três foram meus professores. Eu tenho ainda um contato maior ainda com a Nathalie, acho que ainda vou ter por um bom tempo, se ela deixar, em outras pesquisas. O professor Canejo foi muito sensato. Eu tenho muito medo, eu fiquei com muito medo e deprimido, de certa forma, quando ele disse que neste momento que temos apenas não jogar lixo na rua e colocar no lixão ou no aterro sanitário. Isso me preocupa, Lixão, mas não. é verdade. Lixão, não, É pelo verdade. amor de Deus. Mas isso é verdade, é o que temos no momento, né? Infelizmente. Eu queria prematurizar gostaria que essa nossa conversa fosse prematurizada em outros níveis de educação mais primários, do que só sair do universitário para a gente de cabeça pensante, ficar só nessa região que acaba sendo meio que de conforto, talvez até elitizada para uns, né? E popularizar mais essas questões. A gente sabe que a educação ambiental é um princípio básico da Constituição há muito tempo, mas, infelizmente, a gente ainda está muito acadêmico nessas questões, muito elitizado, talvez, eu não sei se esse é o termo. Aí a gente precisa popularizar mais, fazer com que essas pessoas, né, que tanto no meu trabalho junto com a Nathalie, do professor Anderson, quanto do seu, Nara, quanto da Elza, deixem de ter somente a intenção de e passem a fazer, o comportamento de fato ambiental. É o que eu desejo. Enfim, mais uma vez, muito obrigado, Nara, pelo convite, pelo reencontro com meus professores. Que bom, estou feliz por esse reencontro. Eu que agradeço de verdade imensamente. Tenho certeza que esse nosso momento, essa nossa conversa vai gerar muitos frutos, né? E aí um dos frutos eu tenho certeza, e aí eu vou cobrar lá nos comentários de quem assistir, é entender que você precisa pensar em resíduos, né, para que você abandone esse termo lixo, e isso, quando você usa o termo resíduo, te traga um certo... Eu acho que o termo, ele traz um pouco de autorresponsabilidade, né, e ele é composto por um sentimento de, assim, é algo maior, né? Não é algo tão simples. Então, eu preciso pensar, eu preciso olhar. Por mais que eu não faça nada ainda, mas eu tiver a consciência e de eu transmitir, né, para aqueles que estão ao meu entorno, seja filho, netos, irmãos, isso já é algo que eu estou fazendo, de fato, para contribuir para o todo, né? E entender que eu não posso jogar resíduo no lixo, isso a gente já está contribuindo. Eu já estou muito feliz com o destino desse nosso papo aqui. Então, queria agradecer, professor Canejo, muito obrigado pelo seu tempo, pela oportunidade. Professor Márcio, muito obrigada, né, pelo seu tempo, pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. As minhas orientadoras queridas, professora Nathalie, professora Cecília, obrigada porque estavam aqui também, contribuindo e me dando essa força. Obrigada, tenho certeza que será de fato um sucesso e de fato será uma oportunidade de um repensar, de um conhecer, de trazer algum sentimento de eu vou buscar mais, espera aí, eu vou entender, né? Um ponto de interseção, um ponto de inflexão, para quem gosta desse termo, né? De parar para pensar. Então, que esse nosso momento, esse nosso bate-papo aqui, que ele gere isso nas pessoas que assim assistirem. Muito obrigada a você que esteja aqui conosco, assistindo
essa nossa conversa. Vou te pedir para que você, né, escreva aqui nos comentários, coloque a sua percepção, o que você aprendeu, nos acione se você tiver alguma dúvida, estamos aqui para isso. Tenho certeza que a partir desse momento você sairá dessa conversa diferente da maneira com que você entrou, pelo menos um pouco mais pensante. É esse o nosso desejo. Uma boa tarde para você, um bom dia para você, né? Se você vai assistir de manhã, um bom dia, à tarde, uma boa tarde, à noite. A questão do educação à distância, ela é formidável por isso, porque ela nos dá essa abertura. Então, você vai assistir em qualquer momento, mas que você traga aprendizado. Esse é o nosso desejo. Um abraço e obrigada.